sozinho eu não posso mais viver. Erga os seus braços e diga: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu queria convidar o Padre Lino para vir aqui na frente, porque nós não somos sozinhos, nós somos igreja, a noiva do Cordeiro. Vamos levantar as nossas mãos sobre o Padre Lino e pedir que o Espírito Santo agora possa falar através dele aos nossos corações, nessa unidade, nessa comunhão, como igreja que somos, igreja do Senhor, igreja escolhida, a noiva escolhida. Peço que o Espírito Santo agora possa falar através do Padre Lino, trazendo palavras de cura, de graça em nossas vidas, nos mostrando e nos ensinando o caminho da unidade, o caminho da santidade, através da vida, dos sacramentos da igreja. Não há salvação fora da Santa Igreja. Nós cremos nisso, Senhor, e pedimos a intercessão da Virgem Santíssima, para que o Senhor fale nesta hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Podemos sentar. Hoje nós estamos experimentando um dia daqueles dias que outras ocasiões já experimentávamos, né? De um encontro com Jesus. EPC é um retiro que nos proporciona o encontro com Jesus. É claro que vocês já são pessoas que fizeram primeiro encontro com Jesus. Aquela experiência do primeiro encontro. O encontro que marcou a vida de vocês. Aquela sensação de que agora, Senhor, mudou minha vida. Ontem eu estava lendo uma coisa, Rodrigo e todos aqui, sobre aquele ator que faz Jesus em The Chosen. Eu acho que nós estamos vivendo, enquanto igreja católica, um momento que o diabo não esperava. E eu li, e ele falava assim, faz 3 anos, que ele fez um encontro com Jesus Cristo que virou a vida dele. E aí eu achei interessante compartilhar, porque cada um de nós já fez esse encontro. Aquele encontro que você fala assim, não, peraí, o que era a minha vida até aqui e o que era a minha vida a partir de aqui. Aconteceu comigo uma vez, eu não estava em São Paulo ainda. E isso, daquele dia para cá, isso foi 98. Daquele dia para cá, a minha vida ficou diferente. O resultado é a decisão vocacional. Mas hoje, neste dia 19 de novembro, nós estamos experimentando aquilo que nós já conhecemos, né? Um Jesus que é amor, que é doação, um Jesus que é amigo, esse amigo que olha para mim e me compreende, né?
olha para mim com um olhar infinito. Olha para mim com um olhar de que não resta nada, apesar dos meus pecados, eu cristão, eu católico. Olha, sem reserva, com abertura, com suavidade, que nos faz viver uma vida de esperança, que nos faz não sentir dor. Semana passada celebrávamos, esta semana, né, nós estamos no sábado, começou a semana com o dia de São Serapião. O que é que nós refletíamos? Que o mártir, ele é tão apaixonado por Jesus, que quando avisam a ele que ele vai morrer mártir, ele começa a cantar. Né? Assim aconteceu com São Maximiliano, o mais recente aqui. Assim aconteceu com os outros. Santa Felicidade, Santa Perpétua, Santa Inês, Santa Águeda, Santa Cecília, Santa Luzia, Santo Atanásio, Santo Inácio de Antioquia, né? Aqueles santos que estão no cânon romano da oração eucarística. Na hora que avisava para eles, se você não renunciar à sua fé, você vai morrer. Nós vamos matar você com esta morte. Aqui, ó, a sentença, aqui está a pena de quem faz isso. E o mártir, o santo, ficava feliz naquela hora porque ele não iria renunciar. Ele começava a louvar e cantar. São Francisco de Assis, um santo que queria ser mártir. Santa Teresinha e todo santo. Martírio é para alguns, Deus reserva para alguns. Por quê? Porque quando amamos Jesus, desaparece a dor, desaparece a preocupação, desaparece a amargura, né? Desaparece tudo aquilo que é incômodo nesta vida. Nós só temos Jesus. É isto que o encontro pessoal com Cristo deve acentuar em nós. E vocês já tiveram o privilégio de ter os dois irmãos que vieram antes de mim para falar sobre o Pai. Como é que é o Pai, né? Para falar sobre Ele, Jesus, que se encarnou, assumiu nossa natureza humana, mostrou o rosto de Deus para nós e nos ensinou como é que é amar, como é que é perdoar. Ontem nós ouvíamos no Evangelho um texto bonito do Evangelho de Lucas, que dizia assim, ó: todas as pessoas que ouviam Jesus falar ficavam fascinadas por Jesus. Todas as pessoas que escutam a voz de Cristo se encantavam, as multidões. Todos os 4 evangelistas narram esta observação. Por que ficavam fascinadas? Porque este homem tem palavras que transformam, que os nossos mestres, as nossas lideranças não têm. Que palavra é essa? Que até os espíritos tremem. Que palavra é essa? Que uma palavra expulsa um demônio. Quando Jesus escuta, ó, Herodes falou para você calar a boca e vai embora que ele não quer. E Jesus responde, fala para esta raposa que eu expulso demônios. Expulso demônios. Jesus Cristo tem esta personalidade divina, firme, mas que cativa. Quem é que arrasta multidões num paizinho daquele tamanho, com todas as dificuldades que se tinha naquele tempo? E que deixava os mestres, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes apavorados, com inveja e com medo.
Porque este homem de Nazaré, lá do norte do país, de uma aldeia, de uma terra de João Ninguém, consegue fazer isso. E aí, a pergunta que eu fiz ontem na missa para você estava lá? Quem estava na missa ontem? Pois é. Esta palavra fascina-nos hoje. Se a palavra de Jesus Cristo, que nós estamos familiarizados, não causa no mundo um fascínio, é por quê? Então, o Espírito, o Pai e o Filho, Deus, da mesma matéria, da mesma substância. Agora há pouco eu fiz um curso de batismo de 1 hora, para um grupo bom também lá. E tinha os acompanhantes do batizado, então formou uma meia igreja assim, contando os bancos do meio. E eu falava que Deus é, como Jesus nos faz entender, um bolo que tem um fermento e uma massa, uma mesma massa, que mistura-se e a matéria é única, divide em 3 fatias iguais. Uma fatia não tem sabor diferente da outra fatia. E a terceira fatia não tem sabor diferente da primeira e da segunda. Porque senão não é bolo. Senão a coitada da boleira, então, não sabe fazer bolo. Por isso Jesus diz, mistura com 3 porções de farinha, o fermento, e mistura e bate para ficar homogêneo. Você sabe fazer bolo, Giovana? Então tá, você sabe que se tiver um gosto diferente no outro pedaço, você não sabe. É assim a Santíssima Trindade. E agora, nós vamos ver o que Deus causou no mundo. Por causa do seu amor. Por causa do seu amor, Deus nos convidou a participar da sua alegria. Qual é a frase que nós escutamos? Venha participar da minha alegria. Muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te darei uma coisa grande. E venha participar da minha alegria. Letícia, ali, significa alegria, né? Cadê a Letícia? Está ali, não é? Aquela é a Patrícia. A igreja, como o Rodrigo dizia aqui, ele não sabia que estava escrito na minha folha, que eu não falei para ele, não costumo falar o que eu escrevo aqui, ó. Está vendo essa palavrinha aqui, noiva? Pois é. A igreja, como a noiva, é a alegria do noivo, ela é a alegria do Senhor. Venha participar da minha alegria. Então, o que é a igreja de Jesus? Repare bem que se alguém causa instabilidade no mundo em relação ao povo de Deus, não é a igreja. Porque a igreja é a alegria do Senhor. Mas é uma alegria tão grande que ele morre por ela. Então, se alguém acha no direito de criticar a igreja do Senhor ali, alterando a sua identidade, dizendo que a igreja é isso, que a igreja é retrógrada, como alguns falam, ou a igreja é aquilo, ou a igreja é isso, cuidado, porque a igreja é simplesmente a alegria do Senhor. Ele morreu por ela, ela é a esposa e ele é o noivo. A alegria como a noiva é a igreja como a noiva é a alegria do noivo, ela é a alegria do Senhor. Ele nos convida a participar de seu corpo. A carta de São Paulo aos Coríntios.
e a teologia paulina, os evangelhos, a igreja é o corpo de Cristo, que tem uma cabeça e uma alma. A alma é quem? É o Espírito Santo. O Dom Odilo, no sínodo do arquidiocesano, aqui na nossa igreja local, a Arquidiocese de São Paulo, tem o hino, tem a oração do sínodo que diz: o Espírito Santo é a alma da igreja. A cabeça é Cristo. E o Pai? O Pai para o qual nós dirigimos dizendo: Pai nosso, seja feita a sua vontade, envia o seu reino, porque nós não gostamos do reinado do mundo. Então, é uma igreja de Deus, que tem Cristo como cabeça, que tem o Pai como o destino de todos os membros deste corpo que é o de Cristo, e que tem o Espírito como alma. Então, de quem é essa igreja? Quantas igrejas? Como é que nós rezamos no credo niceno-constantinopolitano? Igreja católica, igreja una, santa, católica e apostólica. Essa igreja procede de Deus. Quando nós falamos: Padre, eu tenho orgulho de ser católico, Eu conheço a minha igreja católica, eu quero aprender mais sobre ela, que tem 2000 anos de vida, que nasceu de Cristo, e que a nós foi dada uma mãe, Maria. Isso é Bíblia. Isso aqui é uma verdade de fé. Nós estamos numa comunidade chamada Imaculada Conceição. É dogma de fé. Nós temos uma mãe, temos uma alma, não somos animais, nós temos uma alma, enquanto igreja, uma alma divina, Espírito. Nós temos um Pai, e nós temos o Senhor Jesus como a cabeça, de onde procede tudo que a igreja fala. Então o Senhor nos convida a participar do seu corpo. Dá-nos o seu Espírito, de tal modo que os membros deste corpo, como o ramo e a videira, são chamados de filhos de Deus. E por que somos chamados de filhos de Deus? Porque no batismo, no sacramento do batismo, nós vamos ver daqui a pouco, somos conferidos. Nós no batismo, nós nascemos de um único útero, que é a igreja. Um único útero, porque não existe um filho que nasce de úteros diferentes. E cá entre nós, verdade de fé, nós nascemos de um único útero. E nós não podemos renunciar o útero de onde nascemos. E a igreja é este útero. E com ela, aí nós somos irmãos. Aí vem o conceito de irmãos. Quem é que pode dar o conceito de irmãos nesse mundo? Senão o cristianismo, a igreja que batiza, o Espírito Santo. E somente através do qual nós podemos celebrar os sacramentos. O Pai de Jesus, o Abá, aqui, Abá é hebraico, e também no dialeto aramaico que Jesus falava, tem o mesmo significado. Papai. O papai de Jesus.
Queridos e queridas, aqui eu sou o padre da paróquia Santa Ângela e São Serapião, o responsável por ela. Não posso ensinar outra coisa senão o que a igreja me pediu para ensinar. E no dia que eu ensinar algo que não foi o que a igreja pediu, vocês podem me expulsar, aí sim, pode ficar assinado para eu sair, que o bispo aceita. E aí depois ele me manda embora também, porque se eu não sirvo para fazer aqui, em lugar nenhum também mais. Então, você sabe que existem muitos que dizem, eu creio em Deus, mas não concordo com a igreja. O Pai, o Deus que crê, não é o papai de Jesus. Não é. Porque nega o que Jesus nos ensina. Não creio em Deus, mas não gosto da igreja. Não quero. É um filho que recusa a mãe, primeiramente. Depois, o papai de Jesus é específico. Por isso, ser cristão precisa de clareza do que é sua identidade. Esta igreja é vivificada pelo Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo, que vocês ouviram com o Padre Christopher, né? Que legitima a Igreja Católica. Isso ninguém pode refutar, nem os evangélicos, nem os ateus, nem os mormons, nem os testemunhos de Jeová, nem os judeus, nem os muçulmanos, nem os espíritas, nem ninguém. Por quê? Porque o que a igreja faz, que é a celebração dos sacramentos, que mobiliza o mundo inteiro, já que nós temos o maior número de fiéis no mundo. O que legitima isso é o Espírito. Queira espernear os protestantes contra a igreja, até mesmo dentro da igreja, queira não, o que legitima a igreja é o Espírito. Então, ela é do Espírito. Por isso, no cano 1, que nós rezamos na missa de ontem, eu fiz de propósito, diz assim, Igreja Santa, povo católico, a Igreja Católica, povo santo. Não é porque nós somos particularmente santos, mas porque é o Espírito Santo que ela tem, que lhe diz que é santa. A Igreja Santa e Católica, é assim que está lá escrito. Santa por causa do Espírito. É o Espírito que vivifica, que santifica a Igreja. E alimenta pela palavra e pela Eucaristia. A ação do Espírito dá a nós um alimento cheio de vida, cheio de Espírito, não é um pão morto, né, que nós recebemos. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, porque existe dentro da igreja um desinteresse pela Eucaristia. Um desprezo pela Eucaristia, uma subestimação, uma incredulidade na Eucaristia. A igreja tem uma alma divina, pois é o Espírito Santo. Este a legitima como a verdadeira igreja, um novo povo de Deus. É assim que a igreja vê, conforme na Escritura, a sua identidade. É um novo povo de Deus no qual ele realiza uma nova aliança. E esta nova aliança é celebrada. Tem algum advogado aqui? Não. Cadê o Antônio? Fala para o Antônio que ele faz falta, viu? Fala para ele que a próxima EPC ele tem que estar. Está doente do pé. Ainda bem que é do pé e não da cabeça. Sim. Celebrar significa viver. Proclamar. Desvelar. Me lembro que falávamos sobre isso na véspera do Domingo de Ramos, né? Lá na praça.
celebra a aliança na Eucaristia. Sela, proclama, mostra, revela. Mas não uma aliança como a antiga do povo de Israel, mas uma aliança nova e definitiva. Como é que a Bíblia diz? Uma nova e eterna aliança. Não mais no sangue de animais, como foram seladas as outras alianças, lembra da de Abraão, as de Noé, todas as alianças do Antigo Testamento. Agora é no sangue de quem? Do Cordeiro de Deus. Este Cordeiro que é Cristo, que não reclama, que não murmura, que vai ao matadouro sem reclamar, que o Apocalipse coloca no centro do céu. O sangue do Cordeiro. Agora essa é a aliança. Este novo povo se fundamenta e se perpetua na palavra de Deus, que se comunica num tripé. E aqui é bom que nós entendamos bem, vivendo a nossa vida espiritual, nosso cultivo de espiritual, o que é a Igreja Católica. Quem veio primeiro? A Igreja ou a Escritura Sagrada do Novo Testamento? Então a Igreja se perpetua e fundamenta na palavra de Deus, que não está somente na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura foi uma forma de registrar a palavra que já era anunciada oralmente na tradição dos apóstolos logo no início. E Jesus diz: ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho, anunciai a todos os confins, eu estarei com vocês. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês. Ele disse, anunciai. E um dia, e aí os hagiógrafos santos escreveram. A Sagrada Escritura, a tradição, que é a forma oral de falar da palavra, e o magistério da igreja. O magistério autêntico. Porque vai sair bispos aí, eu sou bispo. Aí minha igreja é episcopal, a igreja episcopal fulana de tal. O bispo fulano. Gente, para ser bispo na igreja católica, de 1000 padres, um sai. Não é qualquer um, não. É uma dignidade apostólica, de uma tradição que remota a Pedro e os apóstolos. E aí qualquer um se autodenomina bispo sem sucessão apostólica. Por isso o magistério autêntico é o Papa e o colégio episcopal, todos os bispos. Magistério da igreja. E Deus fala. Ou seja, Deus nos fala na tradição, nas Sagradas Escrituras, e continua falando no magistério. Magistério autêntico. O Papa, o colégio episcopal, autêntico. Toda vez que alguém quer falar por conta própria, rompendo a comunhão da igreja, já deixou de ser católico. Não é a igreja do Senhor. E a sua fala não é lei de Deus, vontade de Deus, justiça. Ele é um cismático, impotencial. O que é um cisma? Uma separação. Não é do Senhor. Porque o cismático por excelência, nós sabemos quem é. Aquele que rompe a comunhão com Deus e recebe uma bicuda lá de cima e vai para outro lugar.
é do inimigo de Cristo. O cismático não está a serviço do reino de Deus, mas ao império de Satanás. Mesmo que pareça sutil, aí pronto, aqui está o perigo. Ah não, imagina, isso não é nada. E aí, sutilmente, o mal entrou. Exemplo. Quando não se nota que rompeu a comunhão com a igreja, já tendo rompido faz tempo. E nós temos aqui muitos exemplos no mundo, né? Quero acreditar e rezo por isso que na paróquia Santa Ângela não tenha, nas outras paróquias de vocês aqui, alguns não tem, na Santa Afonso não tenha, na Nossa Senhora de Fátima não tenha, né? Nas outras paróquias de vocês não tenha, mas eu vou dar o exemplo. Quando o fiel diz, vou procurar a Bíblia para ver se a igreja está certa, já era, você está fora, você não sabe, mas já rompeu a comunhão, porque foi a igreja que escreveu o Novo Testamento. A igreja não nega o Espírito que inspira a Escritura Sagrada. Não nega o Espírito que o Senhor Jesus prometeu e lhe enviou em Pentecostes. Atos 2. Né? Não tem como negar, não tem confusão, não tem conflito, não tem oposição. Quando se trata do Espírito do Senhor, tem autenticidade, unidade, longanimidade, compreensão, clareza. Outro exemplo. Eu sou católico, mas tem algumas coisas na igreja que eu não concordo. É aí o perigo. Porque quais são essas coisas? Coisas que são legítimas do Espírito, que suscitou ao longo dos séculos na igreja e ela acolheu. E entre essas coisas está ela, Maria Santíssima, que em 1950 o Papa proclamou o último dogma, a Assunção de Nossa Senhora. E que pelo fato de euzinho aqui, pobrezinho de conhecimento, sabe, não compreender, eu não concordo. Mas quem sou eu? Diante de uma igreja guiada pelo Espírito que tem 1979 anos a mais do que eu. Sabe, para você saber a idade a mais do que você tem, é só se você pegar hoje e subtrair a sua idade. O que sobra é o que a igreja é mais velha do que você. Então, pegar 2022, substituir o ano que eu nasci, ou melhor, a minha idade, 43, sobra 1979, que é o ano que você nasceu. É, Keiko? Quando nós subtraímos, nós descobrimos que a igreja é mais velha do que nós, o valor do dia que nós nascemos, 1979 no meu caso. Ou é 89? Sou católico, mas não vejo necessidade de ir à missa. É outro exemplo. Sou católico, mas não vivo muito bem um domingo sem missa. Isso aqui é sutil, é bobagem. Sou católico, mas vivo muito bem sem ir, não vejo necessidade de ir na missa. Todo domingo, completa aí, todo domingo. Ou, vou na missa só quando... Isso aqui é bom falar bem baixinho. Vou na missa só quando vou servir. Quando vou fazer alguma coisa lá. Vou na missa só quando eu vou servir. Na Santa Ângela não tem. Não tem não, né?
Preciso fazer sempre do meu jeito. Porque eu sou tão orgulhoso que eu não concordo com o jeito da igreja. Aí abre precedente para dizer, com esse papa que está aí, com esse bispo aí, com esse padre aí que veio da Bahia, não vou mais não. Só vou quando ele sair. E aí tem tantos exemplos de que você já não está mais na comunhão da igreja e não sabe. A igreja tem uma cabeça, Cristo, que por sua vez lhe deu o seu espírito e pastores autênticos para guiar o rebanho dele. Como igreja, somos uma comunidade, olha aqui, sacerdotal. Uma comunidade sacerdotal de fiéis que fazem parte do sacerdócio comum dos fiéis, do sacerdócio de Cristo. No batismo nós temos as 3 munos de Cristo, que vocês vão escutar aí na teologia e nos estudos de vocês, chamado triamúnera. 3 munos. O que é munos? Função de Jesus. Qual é a função de Jesus? Sacerdote, profeta e rei. Então, como batizados, nós somos, eu falava isso lá em cima para eles, príncipes herdeiros. Pronto, você é uma princesa herdeira. O Rodrigo é um príncipe herdeiro. Nós somos príncipes herdeiros por causa dele, Jesus. Como cristãos batizados, nós participamos da herança, porque somos filhos de Deus. Sacerdotes consagrados que somos por causa do banho do Espírito Santo que recebemos no batismo e nos sacramentos. Nos sinais. O apóstolo, o evangelista São Marcos, no capítulo 16, diz assim, ide por todo o mundo. Não, e eles saíram e pregaram a palavra de Jesus e o Senhor e o Espírito confirmava a sua palavra através dos sinais, sacramentos, que a acompanhava. E o Senhor confirmava a sua palavra através dos sinais que a acompanhavam. O que nós traduzimos de sinais? Inverte, pega o sinal e traduz para a palavra latina. Nós temos sacramento. O que é um sacramento? Um sinal sensível. Sensível significa, sabe que está aqui, mas que você não vê. Então, sinal sensível de uma graça invisível é o que é sacramento. Posso ir até meio-dia e pouco, né? Deixa aí quando tem as plaquinhas. Então tá bom. Preciso de um copinho de água, Luiz. Só que, por favor. Aí atrás de você, Queridos irmãos e irmãs, esta igreja, ela confirma a sua identidade quando ela celebra o sacramento, os sinais. E o primeiro sinal, chegou aqui, Aí deixa, já entrou no copo aqui. Lembrando que toda a água que tem nas garrafinhas está benta, viu? Obrigado, viu? O seu próximo filho que eu batizar, eu não cobro o batizado. Se for esse ano, só tem um mês. Não dá tempo. Cadê a Andréia? Nasce quando? Então já era. O primeiro sinal é o batismo. Por isso que eu falei, né? Porque já estava aqui na ponta da agulha. Pelo batismo, os fiéis da igreja
são incorporados ao corpo do Senhor e vivificados pelo Espírito do Senhor. Que tem Deus como Pai e Maria como Mãe. Por isso, no dia do batismo, a gente faz aquela consagração a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Estes filhos entraram pela igreja, pelo santo batismo, entraram na igreja pelo santo batismo e agora são confiados a vós como mãe. Protegei-os com vosso manto. Aquela oração da consagração que a gente faz no batismo. O pastoral do batismo está aqui, sabe que... Então, pelo batismo, nós recebemos um caráter de Jesus. Nós recebemos uma aparência. Nós nos tornamos da specie, que é espécie de Cristo. Espécie significa aparência. Então, um cristão parece com Jesus. Dom Henrique, que você conhece, e eu também, nós todos aqui, alguns você deve conhecer, dizia assim: Santa Teresa de Calcutá tem a cara de Cristo. São João Maria Vianney tem a cara de Cristo. Então, Cristo era feio. Porque o santo era feio. O cristão deve ter a cara de Cristo, ou seja, a aparência. Você olha para o Alexandre, cadê o Alexandre? Ah, não é o Alexandre, é o Francisco, o Milton, o Márcio, você, o Paulo, cada um de vocês aqui, o Maurício, ali o Alexandre, sim. Todos os cristãos devem ter o rosto de Cristo, porque se tornam com o caráter de Cristo. Caráter da origem, qual palavra? Características. Pronto. Cristo delega o batizado para o culto. Pelo batismo, nós somos delegados para o culto cristão. O cultivo de uma relação com Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos à igreja, pelo batismo. Mas também a igreja, através do sacramento da confirmação, nos vincula, olha aqui, quem vai se crismar aí no dia 3 de dezembro? Ali. Pelo sacramento da crisma, os batizados se vinculam mais perfeitamente à igreja. Um crismado não é um sujeito afastado da igreja. Falar, vou crismar e depois vou desaparecer. Que é assim que fazem, né? O crismado recebe com mais vigor o Espírito Santo. Já tendo recebido no batismo, vai conformar, revigorar o sacramento da confirmação. Ficando mais seriamente, aqui está o problema para quem foi crismado, viu? Quem foi crismado aqui? Quase todo mundo, né? Quase, porque tem os dois ali que vão crismar no próximo dia 3. Pela confirmação, o fiel fica mais seriamente comprometido com o testemunho de Cristo. Ou seja, ele é chamado a ser testemunha verdadeira de Cristo. A morrer por Cristo se for preciso, a se tornar mártir. Ele se torna comprometido a difundir a fé por palavras e obras. E a defender com seu próprio sangue. Está vendo o que é ser crismados? Difundir a fé por palavras e obras, para poder testemunhar Jesus. Eucaristia.
Tá ótimo. Dá tempo de falar mais sobre tudo que eu tenho preparado aqui. Eucaristia dispensa comentários? Não dispensa. Por que não dispensa? Porque no nosso mundo existe um desprezo, um desinteresse pela Eucaristia, que não compreende que é ali a fonte, o centro e o ápice da vida cristã. Ou seja, a base, o meio e o fim da vida cristã. É o céu. É na Eucaristia que nós sentimos o nosso futuro salvos no céu. É na Eucaristia que nós vislumbramos, que nós contemplamos, já que contemplar significa subir no mais alto da vida espiritual, que é fruto de vida de oração. A Eucaristia é a maior das orações. A Eucaristia é a conclusão de uma caminhada e o início de outra. A Eucaristia é então a fonte, o alicerce, é também a base, o centro e o ápice da vida cristã. Isso é a igreja que diz para nós. Por quê? Faça isso em minha comemorazione, ou seja, em minha memória. Ontem nós falamos sobre isso, né, na missa. Porque tinha muito evangélico na missa de ontem. Uma família inteira quase, né, do 7º dia. E me chamou de pastor logo no início, então queria o quê? Que eu ficasse, tudo bem, vocês, eu gostei. Não, falei mesmo, falei que eu não sou pastor, sou padre. Né? Depois ela veio pedir desculpa, veio se identificar, que foi ela que me chamou de pastor. Padre, eu acho que foi eu que chamei o senhor de pastor. Eu falei, foi mesmo. Mas tudo bem, fica tranquila, meus sentimentos pelo 7º dia. Dei um abraço e falei para ela o que é ser católico. Né? Já tinha falado na missa. Eucaristia, nela a igreja oferece a Deus a vítima divina e a si mesma com ela. Oferece a Deus o sacrifício de Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso. Na Eucaristia, o sacerdote se anula e é Cristo glorioso que aparece. Na Eucaristia, você dá um salto de fé. A Eucaristia é Jesus Cristo olhando para você. Deixa eu contar um fato para vocês. Sabe a congregação, o Instituto de Vida Consagrada e também de Vida Contemplativa, que nós conhecemos como Sagrada Família de Bordeaux, que tem 200 anos que está no Brasil, e nós temos uma casa aqui do lado da Santa Ângela. Sabe como é que foi fundada aquela congregação de freiras? Num milagre eucarístico. Sabe aquela hora que você... Acho que não acontece com vocês, né? Porque se acontecesse, eu visse, eu falava. Quando você está ajoelhado na hora da Eucaristia e você não olha para lá e o sino bate. Bate no mínimo 3 vezes para você olhar. E o padre mostrando. E você lá assim, meu Deus, o senhor, eu sou um católico de verdade, mas eu sou tão ateu como o mundo é, que eu não preciso olhar para o senhor lá, que eu não acredito nisso que o padre está mostrando lá, e fica ali e fazendo aquilo. Isso, onde aconteceu esse milagre, tinha uma pessoa assim. Tinha 3, 4 pessoas. E uma delas ficou assim, como eu falei. E essa pessoa escutou um movimento estático de alguém que ficou parado, né? E estranho naquele momento, que ela acordou daquela oração espiritualística que ela estava fazendo. O que aconteceu? E os outros falaram, você não viu? Jesus apareceu na hóstia olhando para nós. Peça para uma irmã da Sagrada Família para te contar. E na hóstia, é como se ele olhava para cá, apareceu Jesus na hóstia, olhando, olhava para cá, olhava para lá para o fundo, para as pessoas, ali, até desaparecer. Padre, a irmã Áurea contava, né? Sim.
Exatamente. Foi esse milagre. Obrigado. 5 minutos. Obrigado também, Adriana. Então, meus irmãos, Eucaristia não é uma brincadeira, não. Eucaristia é... Hoje no batismo eu perguntei, na sua cabeça, qual foi o maior milagre que Jesus realizou? Para minha felicidade e alegria, uma pessoa respondeu: a ressurreição de Jesus. Eu falei, opa, qual sacramento nós proclamamos a ressurreição de Jesus? Ele é a missa. Eu falei, bom, todo mundo aplaudiu. Então, na missa nós proclamamos, eis o mistério da fé. Como é que vocês respondem? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, Deus se faz vítima. Qual é a palavra vítima que nós conhecemos? O que significa vítima? Qual é a palavra latina que significa vítima em português? Hóstia. Então, a hóstia só é hóstia quando foi consagrada. Então, saiba disso. Ah, padre, pega uma hostinha lá para o Tobias. Não, você não falou isso, né? Não é hóstia, ali é uma partícula seca. A hóstia é corpo de Cristo, é Jesus vítima. Terminando, penitência ou conversão, a festa da misericórdia. O sacramento da penitência é ali que o Senhor se derrama para nós. Onde o Senhor, como um chuveiro de água que molha todo o corpo e lava, inclusive aquilo que nós não achávamos que estávamos tomando banho para lavar, também lava. Pois a penitência nos perdoa de pecados que nós não sabíamos que tínhamos. A penitência é onde Deus se realiza de amor para quem vai até Ele lhe pedir perdão. É no sacramento da penitência que os fiéis obtêm o perdão dos pecados, se reconcilia com Deus e se reconcilia com a igreja, já que os nossos pecados ferem todo o corpo. Sabe? Eu ia fazer um exemplo na prática, mas ninguém ia querer. Então, bata um martelo no dedão do Maurício. Todo o corpo sente, inclusive a cabeça. Quem está com o dedo... o exemplo é o do Antônio. É aquele Antônio ali? Então, pois é. Onde todo o corpo sente. Não é porque foi só no dedo. Todo o corpo sente. Se fosse falar um pouco sobre isso, dava para falar muita coisa, viu? Mas o tempo acabou. No corpo, uma dor causa uma íngua em outro lugar, causa uma hérnia, provoca doenças em outra parte do corpo, causado simplesmente por uma infecção na unha, né? Por isso, no perdão dos pecados, ele reconcilia. Estou na última página, viu? Faltam 2 sacramentos. Unção dos enfermos. E aqui é uma tragédia para os cristãos católicos, às vezes. Porque não acredita. Acredita em todos os sacramentos, mas nega o da unção. Negou o da unção, negou da Eucaristia. Porque é o mesmo Espírito. Eu fiz um sacrifício grande para chegar num hospital esses dias. Já contei para vocês. Hospital HCO, né? Na doutora Arnaldo? Aquele hospital do coração. INCOR, que fica na doutora Arnaldo. Não o outro lá de baixo, do outro lado. Mas é um prédio altão, na frente do cemitério. Exatamente. Para eu chegar lá foi um sacrifício de trânsito. Para estacionar foi outro sacrifício. Perdi a entrada do estacionamento, dei uma volta e aí consegui a entrada. Já dava quase 2 horas daqui até lá e com tudo isso. Para subir, a mulher me pediu a carteirinha de vacinação e eu não tinha levado. Que pede, né?
Aí eu tentei ligar para a Ângela estava na missa. Meio-dia, né? Já era meio-dia. Quarta-feira. Eu liguei para a Sandra atendeu. Também estava na missa, mas atendeu. Já está errado, né? Mas que ela viu que era urgente. Foi lá, chamou a Ângela na missa. E a Ângela foi lá e mandou a foto para mim. Conseguiu subir na casa paroquial, achou aonde que eu falei que estava. E aí, me liberaram. Eu subi. Reparem, quando eu cheguei na porta da UTI, a filha, católica de verdade, praticante, santa, enfim, chegou para mim, abriu a porta, não me deixou entrar e falou: padre, ele não aceita. E eu já sabia que estava em coma. Eu falei: mas ele não está em coma? Porque a família me chamou, falou que ele é católico e que falou que queria o padre, mas ele está em coma, então é você que não aceita. Ah, não, é que a gente respeita ele. Então, não. A gente respeita a opinião dele. Então, se ele não quer, a gente respeita. Eu falei: filha, é o seguinte, seu pai está em coma. Tá bom, tudo bem, tranquilo. Seu pai está em coma. Está em coma. E você diz que aceita a opinião dele. Poxa vida, se meu pai estivesse em coma, eu tendo certeza que o remédio para a salvação dele é a unção dos enfermos, eu já respondo o que é unção. Unção é a salvação da pessoa. Feliz de quem na hora da morte chamar um padre, ou antes também, ou se preparar para fazer uma cirurgia, chama o padre, a unção dos enfermos está aqui porque garante coração, salvação do corpo e da alma. Eu falei para ela: seu pai vai morrer, se ele morrer, aí eu fui pesado. Se ele morrer sem a unção dos enfermos, a culpa é sua. E se ele perder a salvação, a culpa é sua também. Ah, não, mas eu respeito a opinião dele. Mas ele não sabe que vai perder a oportunidade se ele acordar, depois de ter chegado no AEQM, né, no quase morte lá. E você não deixou ele ficar sabendo. Você tá... Falei: olha, então tá bom. Respeita a opinião dele, só que a minha é que eu trouxe aqui o remédio. E você é culpada, tá bom? Foi um sacrifício danado para eu chegar aqui, no 9º andar, que tem uma fila danada naqueles elevadores, também tem essa. Aí eu fiquei: meu Deus do céu, já era 12:30. Ah, e aí, tá bom, tudo bem. Você, a filha decide. Tchau, parabéns para você. Disse. Liguei para a família, a pessoa que me chamou, que é de Itu, até parente aí do pessoal da Ângela Vitureira, que é a irmã, né, que me chamou. Falei: olha, não me deixaram entrar. E falei: olha, foi o sacrifício, foi esse, não me deixaram entrar, então tá. 24 horas o senhor fez a sua Páscoa. E a família foi para cima dela. Eu não sei mais o que aconteceu. Então, gente, unção dos enfermos é salvação da pessoa. Matrimônio, vocês já sabem o que significa. É a unidade dos esposos para se tornarem santos em Deus. Santos. E a ordem é o sacramento conferido pela igreja para presidir todos os outros sacramentos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.